sejam muito bem-vindos a mais um Momento Move, aquele nosso momento semanal de reflexão na Palavra de Deus. Meu nome é Gabriel Bergente e hoje eu vou estar trazendo a reflexão dessa semana. E a gente pode começar lendo Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 31. Eu não vou me alongar lendo muito, mas essa história é uma história muito conhecida. É uma história que fala do filho pródigo. Essa história conta que havia um pai que tinha dois filhos. Esse pai era um pai rico. E um dos filhos dele vai lá e pede a sua parte da herança. Ele fala: pai, eu quero a minha herança. Dá a minha herança porque eu vou sair, minha parte, eu quero viver a minha vida. Ele vai, ele sai. E aqui no 14, a Bíblia narra o seguinte: depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquele país. E o rapaz começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Caído em si pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aceite-me como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. A história segue mostrando a volta desse filho, mas não é o foco do que eu queria falar hoje. Eu queria falar hoje sobre fases da vida. Sabe identificar que fase você está vivendo? Uma coisa que eu digo para você hoje é que Jesus não te chama para comer migalhas. Jesus não te chama para você comer comida junto aos porcos. Jesus te chama para viver vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas veja bem, no mundo nós teremos aflições, mas não diz que teremos uma vida de aflição. Então, não se acostume em comer junto aos porcos, não se acostume em viver na sua fase baixa, não se acostume com pouco, porque Jesus não te chamou para pouco. Jesus não preparou pouco para você. A Bíblia fala que se Jesus mesmo, se o próprio Deus cuida dos lírios do vale do campo, o que ele não fará pelos seus filhos? A palavra ainda vai dizer, se o pai, quando o filho pede peixe, ele vai dar escorpião? Não, a gente tem um pai que cuida de nós, um pai zeloso. Então, entenda que a nossa vida é feita de fases boas e fases ruins, como a vida de qualquer um. Acho que um personagem da Bíblia que exemplifica muito bem isso é José. Se a gente for analisar a vida de José, a gente encontra ali no finalzinho de Gênesis, e a vida dele foi um grande altos e baixos. Ele vivia bem com seus pais, foi vendido como escravo, olha o baixo de novo, mas aí ele cresceu como escravo, prosperou, e aí foi acusado de abusar da esposa de Potifar, foi para a prisão, estava no baixo novamente, e aí ele vai lá, interpreta os sonhos do faraó e vai para o alto de novo. Então, perceba, isso não só acontece só com José, mas com vários outros personagens da Bíblia, e na nossa vida não é diferente. A gente tem uma vida de altos e baixos. O que a gente não pode fazer é se acostumar e se contentar com o baixo, porque o deserto pode ser grande, como para o povo junto com Moisés, que durou 40 anos. O deserto pode ser grande, mas a terra prometida está à frente. Não se acostume com o deserto. Aprenda na sua fase difícil, mas não se acostume, não estagne, não fica no Egito, não fica na Babilônia, não se acomode. Porque a nossa vida é feita de fase e a gente tem sempre que estar com essa mentalidade de avançar na fase. A gente não pode estagnar, eu não posso me acostumar, não, mas tudo bem, não era bem o que eu queria, mas é o que tem para hoje, vamos aceitar, não. Não, Deus tem algo grande para sua vida, meu irmão. Deus tem algo grande para sua vida, minha irmã. Não se acostume com baixo, não se acostume com pouco. Eu não digo somente de coisas materiais, não. Isso é um detalhe. Eu digo também de espírito, eu digo também de presença de Deus. Não se acostume em ficar longe da presença de Deus. Não se acostume. Entenda que não importa a fase da nossa vida, não importa se você está na sua fase alta ou se na sua fase baixa, nunca deixe de buscar o nome do Senhor. Porque assim como José passou por todas aquelas fases, ele nunca se esqueceu do Deus que ele tem. E o Deus que ele tem o honrou.
no final de tudo. O Deus que ele tem usou José para cumprir um grande propósito naquela nação, na família dele, na nação de Israel. Não se acomode, não deixe de adorar, ainda mais que o tempo seja difícil, ainda mais que você não enxergue nada à sua frente, ainda mais que você não tenha onde se apoiar. Persista em fé. Não abandone o Deus que você tem, porque o Deus que você tem nunca te abandona. A fase agora pode estar difícil, a gente não está numa fase muito boa, mundialmente falando, mas tenha fé. Pois a palavra de Deus também diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, vamos preservar a esperança que a terra prometida vem a esperança, vem o grande dia, vem a melhor fase, vem a alegria pela manhã. Não desista e não se contente em continuar vivendo uma fase ruim. É só uma fase. Como tudo na vida, ela vai passar. Mas uma coisa não vai passar: a palavra. Então, nesses momentos de fases difíceis, é esse o refúgio, é esse o lugar que a gente tem que se agarrar, na palavra de Deus. Não é em pastor, não é em igreja, não é nada material, e sim na palavra de Deus. Porque aqui tem a resposta para tudo. Então, meu irmão, então minha irmã, não desista. Aprenda a viver a fase que você está. Às vezes você está numa fase ruim, apenas por acaso, porque o mundo é assim. Mas às vezes você está nessa fase para aprender algo. Às vezes Deus permite que as coisas acontecem para a gente aprender. Então, peça para Deus direcionamento. Peça para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender? E deixe o Senhor ir moldando, ir lapidando essa pedra bruta que a gente é. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa meditar nela durante essa semana. Fique com Deus, eu vejo vocês no próximo Momento Move para mais uma palavra. Tchau, tchau!